Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fascinante, tirado da cosmologia do livro de Urântia. Estamos falando dos príncipes planetários. E sabe, essa ideia toda responde a uma pergunta que parece que saiu direto de um filme de ficção científica. Já pararam para pensar nisso? Imagina só, um planeta em algum canto do universo finalmente chega no ponto em que a vida ali desenvolve a capacidade de vontade. E aí, quem é que assume a liderança? Quem orienta os primeiros passos dessa civilização novinha em folha? Pois é exatamente essa a questão que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos lá. Começando pelo começo, né? Quem é, ou melhor, o que é, esse primeiro governador cósmico que chega no mundo desses, que está só começando? A resposta está numa figura bem específica. É o chamado príncipe planetário. E aqui, olha, é importante deixar uma coisa bem clara. Não estamos falando de um mortal que evoluiu e virou rei. Nada disso. Esse é um ser celestial, um administrador cósmico que é enviado para o planeta no exato momento em que a vida inteligente floresce. E isso acontece a pedido dos portadores da vida, que são aquelas entidades que lá atrás implantaram o material biológico original. E o ponto central de tudo isso é que o príncipe planetário funciona como uma ponte, a ligação mais próxima, mais pessoal que pode existir entre as esferas divinas e aquelas criaturas mortais que estão só começando a sua jornada. É como se, de repente, toda aquela hierarquia imensa e super abstrata do universo ganhasse um rosto, sabe? Uma presença real para aquela civilização que ainda é um bebê. Claro, né? Uma tarefa gigantesca como essa não dá para fazer sozinho. E é aqui que o plano mostra uma estrutura, nossa, super engenhosa. O príncipe em si, que representa a vontade divina, ele fica invisível. Mas, para interagir com os habitantes locais, ele tem uma equipe muito especial, que funciona como essa ponte, só que uma ponte visível. Essa equipe é formada por 100 voluntários. E aqui vem o detalhe que eu acho mais fascinante. Eles não são seres celestiais como o príncipe. Eles são mortais ascendentes. Basicamente, são veteranos de outros mundos que já passaram pela sua própria jornada de evolução. E para essa missão, eles recebem corpos físicos temporários, feitos sob medida para viver e trabalhar ali, no meio dos nativos, servindo como professores, como amigos. E é isso que ilustra de uma forma brilhante o risco de todo esse sistema. Pensa bem. De um lado, a gente tem o príncipe divino invisível. Do outro, uma equipe de seres que são quase humanos, visíveis, com quem os mortais conseguem se relacionar. O ponto crítico é exatamente esse. Eles são falíveis, eles podem errar, eles podem se rebelar. É, no fim das contas, um teste de lealdade, e um com consequências que podem abalar o mundo inteiro. Ok, mas vamos imaginar o cenário ideal. Vamos pensar que tudo corre na mais perfeita ordem, sem rebelião, sem erro nenhum. Qual seria o resultado? Bom, seria uma jornada de progresso simplesmente espetacular. Esse plano ideal, ele se desenrola em 7 grandes épocas. É como uma escada para as estrelas. Primeiro, o básico do básico, nutrição, sobrevivência. Depois, vem a segurança. Com isso resolvido, aí sim surge o conforto, o lazer, e é isso que permite a explosão da cultura, do conhecimento. O próximo salto é para a ética e filosofia. Daí para frente é a busca espiritual e, finalmente, o topo da escada, a era de luz e vida, a harmonia total. Parece um plano à prova de falhas, não é verdade? Um caminho de ouro direto para a perfeição. Mas, e se o próprio guia, o arquiteto dessa civilização toda, decidisse de propósito jogar tudo para o alto? Bem, essa é precisamente a história trágica de um mundo chamado Urântia, que, segundo a fonte que a gente analisa, é o nosso planeta, a Terra. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada sombria. A maneira como a rebelião de Caligastia, o príncipe de Urântia, é descrita chega a dar um arrepio. O texto deixa claro que não foi um deslize, não foi um erro de julgamento, foi um ato deliberado. Ele usou a posição de confiança que tinha para sistematicamente perverter e envenenar os ensinamentos. Foi a traição na sua forma mais pura. E o contraste entre o que era para ser e o que de fato aconteceu é brutal. Onde era para ter um progresso guiado, o que tivemos foi confusão generalizada. Onde era para ter iluminação espiritual, o que veio foi isolamento, uma verdadeira quarentena cósmica. As consequências
foram catastróficas. O planeta foi literalmente desligado dos circuitos de comunicação do universo. Ponto. Todo o progresso social parou. E a ironia trágica da história é que as primeiras coisas a desmoronar foram justamente as instituições criadas para elevar o mundo. O motor do progresso foi a primeira vítima do sabotador. E o colapso, segundo o texto, foi completo e imediato. Mas a história não acaba nesse desastre todo. O que parece ser o fim é, na verdade, o começo de uma reviravolta surpreendente. E a conclusão que a fonte nos apresenta é, para dizer o mínimo, paradoxal. É aqui que surgiu um termo novo, uma designação especial para aqueles que, mesmo contra todas as probabilidades, conseguem ascender a partir de um mundo isolado como Urântia. Eles são chamados de surondontes. E a própria definição é incrível. E aí vem a recompensa inesperada de todo esse isolamento. Pelo fato de serem forçados a caminhar sozinhos, na escuridão, sem guias visíveis, sem provas de nada, esses seres acabam desenvolvendo uma qualidade de fé que é, simplesmente, excepcional. A maior dificuldade deles acaba se tornando a sua maior força. Essa resiliência, essa confiança cósmica que foi forjada no meio do caos, se torna algo imensamente valioso no universo. E é justamente por causa dessa força que, mais para frente, eles recebem missões especiais, tarefas que exigem precisamente essa confiança sublime que só eles desenvolveram. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Será que uma dificuldade profunda, uma provação extrema, pode forjar um tipo de força que um caminho fácil, todo protegido, jamais conseguiria criar? Fica essa reflexão de que talvez, quem sabe, até nos maiores desastres estejam escondidas as sementes de um destino ainda mais grandioso.